capoeira, sendo obrigado, como o professor aprende basquete, vôlei, natação, aprender capoeira para transmitir no... Os alunos da educação física ter noção da importância da capoeira. Porque eu acho que o Nestor ele tem uma contribuição muito importante para a capoeira. Você já deve ter visto ou ouvido falar de um filme chamado Cordão de Ouro, que conta a história de um capoeira, uma era meio avançada para a época, né? Mas ele vem até hoje evoluindo, trabalhando nessa parte de shows também, outro tipo de filmagem, qualquer coisa por aí. E exatamente ele vai tentar falar um pouco do que seria a capoeira como tema para arte, no momento que a gente precisa de realmente investir na capoeira nesse aspecto. Eu acho que a gente falar assim sobre capoeira como arte já é até uma redundância, né? Todo mundo aqui que é capoeirista, ou até quem não é e já teve a oportunidade de presenciar uma roda, sabe que ali na roda a gente tem uma opção de elementos, né? Tem elemento de luta, tem elemento de dança, tem elementos rituais, tem elemento de acrobacia, tem a parte musical. Então o capoeirista é tudo isso, certo? O cara é lutador, é dançarino, ele compõe chulas, ele faz berimbau, ele é professor muitas vezes, tem um método de ensino. Então, o capoeirista é um artista, ou deveria ser um artista, mas nesse tema assim de capoeira, da arte capoeira, eu acho que eu ficar falando aqui da arte, da capoeira como arte é uma coisa até um pouco redundância. Eu também falar o que é fazer um filme, ou fazer um livrinho, ou fazer um disco, é um trabalho como qualquer outro, né? E que a capoeira, o que você aprende dentro da capoeira, o jogo de corpo, a maneira de olhar uma pessoa e já ver que ela na roda faria isso, então na vida real ela faz isso também, você se adaptar e trabalhar com aquela pessoa, tudo isso é muito importante. Mas eu quero contar só uns casinhos que têm acontecido comigo ultimamente, que eu acho que vai ilustrar melhor, que eu acho mais importante nesse tema capoeira arte. Tem um amigo meu, amigão de muito tempo, né? Professor de capoeira. Outro dia nós fomos numa roda, aí o cara chegou lá comigo, para uma academia que eu nunca tinha ido antes, ele tinha ido algumas vezes, né? Aí tava tocando um toque de São Bento Grande lá, o cara chegou todo sério, cumprimentou todo mundo, maior respeito e tal, começou a jogar, tal. O cara deu uma bobeira no chão, ele foi lá, encurralou o cara. Aí o cara levantou, chamou no pé do berimbau, tal. O cara jogou mais um pouco, ele só na boca de espera, né? Regulando o jogo do outro. O cara deu uma outra bobeada, ele foi lá, brecou o jogo do cara no chão também. Daqui a pouco, a mesma coisa. Levantava, saía assim todo sério, dava uma volta, ia pro pé do berimbau, se abaixava, tal. Aí tudo bem, o jogo de São Bento Grande, o cara não tá engrossando, podia até ter engrossado, não fez isso, né? Daqui a pouco toca uma Angola, o cara a mesma coisa. Tocou uma Iuna, o cara a mesma coisa. E depois fomos pra casa, ele tava de carro, né? Chegou para mim e disse, pô, Nestor, gostou? Cheguei lá na maior finura, né? Mostrei que realmente essa academia não tá com nada, né, Nestor? Eu fui lá, disse, legal, bicho, tal. Aí depois perguntei para ele assim, mas vem cá, você curtiu o jogo? Ele, não, a gente não pode, né? A gente tem que ir para esses lugares, sim, né? A gente não conhece, tal. Primeiro papo. Aí tá bom. Passou mais ou menos um tempo, eu estava fazendo um show no teatro, e pinta essa mesma figura lá. Eu estou contando, aliás, vou contar para vocês a verdade, isso não aconteceu só com um amigo meu, aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Então eu vou contar esses casos como se fosse uma pessoa só, uma pessoa mais ou menos da minha idade, 40 anos de idade, por aí um pouquinho mais, para vocês, através dessas histórias, chegarem a compreender o ponto que eu quero expressar, né? Eu tinha acabado de fazer uma peça de teatro, eram umas 15 pessoas, eu fazia uma parte de percussão, berimbau, tal, tinha umas meninas que dançavam, tinha uns garotos que falavam os textos e tal, e teve uma festa. Esse professor, por acaso, foi lá e disse, pô, vamos lá na festa da rapaziada e tal. Aí começou a festa, todo mundo lá batendo um papo, descontraído e tal, e o camarada muito sério lá num canto, de braço cruzado, aí foram lá, o pessoal interessado, sabendo que ele era capoeirista, foram bater um papo com ele, todo assim sério, quietão, bababá e tal.
Eu achei aquilo normal, pá. Aconteceu que 3 dias depois ele dava aula na PM. Aí ele pediu para mim lá fazer uma palestrazinha, falar da história da capoeira. Eu disse, tá legal, vou. Aí terminou lá, era um batizado que tinha uma rapaziada nova lá da Polícia Militar. Aí fomos para um bar, ficamos tomando umas cervejas, o cara tava todo à vontade lá, né? Aí, pô, eu fiquei olhando para aquilo e disse, pô, esse cara é capoeirista, vai num lugar que, vamos dizer assim, um lugar artístico, fica todo grilado, fica todo sério, papapá. Aqui, que é um lugar militar, o cara tá todo à vontade. Aí eu comecei a comparar os papos. Os papos eram mais ou menos o seguinte, o pessoal lá, a garotada, as dançarinas, o pessoal, os garotos que eram do teatro, os músicos, né? Vamos dizer assim, pintavam um papo sobre cinema. Aí o papo era o seguinte, vamos dizer assim, o Nelson Pereira dos Santos, que está fazendo uns filmes com temática brasileira. Então, é legal ele fazer um filme sobre Jubiabá, Tenda dos Milagres, onde é que ele acertou, onde é que ele errou. Esse era o papo que rolava lá. Na academia militar, o negócio que rolava lá era o seguinte, filme de Rambo. O Rambo, Sylvester Stallone, o mal barato, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí vinha uma outra temática. Vamos dizer, uma menina lá na festa falando, né, que agora estava trabalhando, alugou um apartamento, a dificuldade dela de se relacionar com o namorado, que não queria casar e pá, tal. No outro lugar, rolava um papo mais ou menos assim. Um cara falando assim, uma menina que mora lá não sei onde, papai, o outro se virou e disse assim, o pessoal da academia militar, né? Disse assim, pô, bicho, mas você vai namorar aquela mulher mora sozinha, pô, como que disse assim, essa mulher mora sozinha, essa mulher é uma puta, sabe? Então, eu senti que esse camarada, ele se sentia muito mais, apesar de em teoria ser um capoeirista, ser um artista, ele se sentia muito mais à vontade num ambiente rígido, militar, com uma visão ultrapassada das coisas, que num ambiente que a gente chamaria artístico. Aí isso que eu estou falando com vocês, eu falei pro cara. Eu falei, bicho, mas por que isso? Ele falou assim, Nestor, lá só tem viado, maconheiro e fanchona. Eu disse, porra, cara, realmente, podia ser até que tinha 2 garotos lá acostados sentando numa boneca, tinha umas meninas que tinham um caso, tinha uma rapaziada lá que queimava o seu filhinho numa boa, tudo bem. Mas, pô, se você é um cara que vai se grilar por causa disso, ou vai se sentir, eu não acredito que seja só por causa disso que você se sente mal nesse ambiente e no outro, que é um ambiente até de uma certa grossura, você se sente bem. Então, a partir daí, eu contei como se fosse uma só pessoa, eu estou falando uma experiência assim que eu tenho assim de 15, 20 anos, e que eu inclusive vivi isso. Todos esses anos eu tenho matutado porque que nós, por exemplo, especialmente a rapaziada da minha idade, vamos dizer, os professores ou mestres na faixa dos 30 aos 45, que recebemos uma herança de capoeira. Eu pessoalmente tive a sorte de ser aluno do Leopoldina. Comigo, pô, desde o começo foi um cara gentilíssimo, um cara assim, pô, super maneiro, me ensinando com o maior carinho, jamais com uma grossura. E além disso, um cara altamente malandro, mas muito na dele, discreto, refinado, com sensibilidade, e outras grandes figuras que a gente conhece, que estão aqui presentes, João Pequeno, Paulo dos Anjos, Mestre Caiçara, outros que eu não estou lembrado que estão aí. Quer dizer, como é que aconteceu que a gente recebe essa herança em 20... Não vou dizer que naquela época, né, quando eu comecei, 1960 e pouquinho, essa rapaziada toda, a rapaziada das antigas, pô, do Santinho, aquele camarada bem comportado, não tinha nenhum otário ali não, mas você ia numa roda da capoeira, era uma curtição, podia pintar até uma brabeira, mas não tinha essa grossura, essa competição objetiva, idiota, que a gente vê tanto na capoeira hoje em dia. Então, parece que eu não estou falando de capoeira arte, mas é justamente por causa disso. Naquela época, havia capoeira e dentro da capoeira havia arte. Hoje em dia, determinados aspectos dela permaneceram e esse aspecto artístico, de curtição, de prazer, de estar bem com a vida, de botar a bola para cima mesmo, ele foi um pouco apagado. Eu tenho pensado muito nisso e eu acho que isso se deveu a várias coisas. Por exemplo, nesses 20 anos, nós tivemos aqui no Brasil a primeira ditadura, todo mundo sabe disso, né? Então foi um período que as pessoas não podiam se expressar, tal, tinha aquela repressão, o modelo de sucesso era um modelo militar. Então eu acho que isso influiu muito na cabeça de nós, né, que temos 40 anos hoje em dia, tal, 35, que são as pessoas que agora estão tendo mais influência, né, na capoeira e estão passando isso para os alunos. A segunda coisa foi o negócio do consumo.